Você já parou para pensar por que dois dos personagens mais sofredores da ficção compartilham o mesmo sobrenome? Wilson Smith, de 1984, e Maury Smith, de Rick and Morty. Apesar de estarem separados por décadas, estilos e universos completamente diferentes, ambos representam exatamente o mesmo fenômeno humano, o homem comum sendo esmagado pelo absurdo do mundo. Coincidentemente, ambos carregam o mesmo sobrenome, Smith, que é o sobrenome mais comum da língua inglesa e o equivalente ao nosso Silva. Ele representa o homem comum, o anônimo, eu, você, o cara que pega ônibus lotado dia após dia. Usando a terminologia técnica da internet brasileira, poderíamos dizer algo como não sobra nada pro Betinho. Hoje, vamos usar filosofia, política e cultura pop para entender como o universo, seja ele totalitário ou até mesmo multiverso, tritura o indivíduo comum. Wilson Smith vive num mundo onde o absurdo não é caótico, é organizado. É o absurdo totalitário, meticuloso, calculado, pensado para dominar cada fibra da experiência humana. Aqui podemos evocar Friedrich Nietzsche e o seu conceito de Apolíneo. O mundo de 1984 é o sonho de Apolo corrompido, uma busca maníaca por ordem, luz e definição, onde tudo é tão estruturado que a vida perde o ar. Wilson é esmagado pelo excesso de forma. Ele tenta resistir a essa rigidez com as ferramentas comuns: memória, amor, um simples diário, uma esperança humana que parece ingênua, mas é tudo que ele tem contra a máquina. Maury Smith, por outro lado, vive o oposto exato. Ele é jogado no absurdo dionisíaco de Nietzsche. É o multiverso do caos, da embriaguez cósmica, onde não existe verdade fixa, moral universal ou significado durável. Dionísio representa a quebra de todas as fronteiras, e é exatamente isso que tortura Maury, a falta de limites. Se Wilson morre sufocado pela escultura do Estado, Maury se afoga no fluxo infinito do multiverso. Ele tenta sobreviver a esse caos usando algo tão frágil quanto Wilson usou: o senso comum, o afeto, a moral infantil de que as coisas deveriam fazer sentido. A grande questão é que ambos falham, ambos são esmagados, mas de formas diferentes e reveladoras. O Wilson é destruído por um mundo que controla o que é real. Ele tenta manter sua humanidade, mas a humanidade é justamente o que o sistema quer apagar. Ele tenta amar Julia e isso se torna a arma principal contra ele. Ele tenta lembrar do passado e o passado é reescrito a todo momento. Ele tenta confiar e a confiança é armada contra ele. Wilson luta contra um monstro que sabe tudo sobre ele, que molda a verdade, que molda a dor, que molda até o que ele é capaz de pensar. No fim, o Wilson não é só derrotado, ele é reformatado, e o mais terrível, ele passa a amar aquilo que o destruiu. Maury enfrenta o oposto, um universo onde nada importa porque tudo é possível. Se Wilson sofre por viver num mundo onde tudo tem significado imposto, Maury sofre por viver num mundo onde nada tem significado nenhum. Ele tenta encontrar estabilidade, mas cada aventura destrói uma parte do seu senso de realidade. Ele tenta ter uma família normal, mas descobre versões infinitas dela. Ele tenta ser moral, mas o universo é indiferente à moralidade. Maury não é torturado até quebrar, e ele é cansado até desistir. Enquanto Wilson é destruído pela rigidez absoluta, Maury é destruído pela fluidez extrema. Wilson afunda porque tudo é certo demais, Maury afunda porque nada é certo. Wilson é esmagado pela ordem, Maury é esmagado pelo caos. Mas os dois revelam a mesma verdade brutal. Aqui, chegamos ao coração da filosofia de Albert Camus. Camus dizia que o absurdo nasce de um confronto. De um lado, o grito humano por sentido e clareza, do outro, o silêncio racional do mundo. E com isso constatamos o momento em que o ser humano exige sentido e o mundo se recusa a oferecer resposta. Numa falha tentativa de se sentirem vivos, os dois se agarram às mesmas âncoras: amor, memória, moral, esperança. Camus chamaria isso de nostalgia de unidade, que nada mais é do que a nossa teimosia em querer que o mundo seja familiar e humano. Mas as duas obras mostram que essas âncoras simplesmente não são fortes o suficientes diante de um mundo absurdo demais. Quando o divórcio entre o homem e sua vida se consuma, como dizia Camus, o cenário desmorona. A esperança do Wilson e a moral do Maury não são escudos, são apenas vidro contra uma marreta. O homem comum, seja Wilson ou Maury, sempre perde quando o mundo se torna maior do que sua capacidade de impor significado. Wilson não consegue enfrentar um sistema que controla a realidade, o silêncio imposto. Maury não consegue enfrentar um universo que não dá a mínima para ele, o silêncio indiferente. Wilson perde sua subjetividade, Maury perde seu sentido. Wilson vira um objeto do partido, Maury vira um passageiro nas aventuras de Rick. Wilson diz: eu amo o grande irmão. Maury diz: ok, Rick, vamos logo com isso. Um é quebrado para obedecer, o outro é desgastado para se conformar. E é exatamente aqui que Wilson e Maury se encontram.
dois homens comuns, jogados em mundos grandes demais para eles. Wilson tenta consertar o mundo e é devorado por um sistema que controla a realidade. Maury tenta entender o mundo e é engolido por um universo que não liga para o sentido. Um é esmagado pela ordem absoluta, o outro pelo caos absoluto. E os dois nos mostram a mesma verdade incômoda. Quando você entrega o significado da sua vida para o sistema, para o Estado, para a ciência, para o multiverso ou para qualquer estrutura maior do que você, o resultado é sempre o mesmo. Você vira objeto, peça, figurante, um simples passageiro. Wilson termina amando o grande irmão. Maury termina aceitando que nada importa. Um é quebrado até obedecer, o outro é desgastado até se conformar. São derrotas diferentes, mas igualmente completas, porque em nenhum dos dois casos o indivíduo constrói algo próprio. Eles reagem ao mundo, mas não criam um chão interno onde possam pisar. Talvez a única saída possível, e não é uma solução mágica, seja parar de procurar sentido no mundo e começar a construir significado na própria vida. Não no sistema, não no caos, não em promessas universais, mas em escolhas pequenas, concretas, limitadas, relações reais, valores assumidos, responsabilidade pelo próprio caminho. Porque quando o sentido vem de fora, ele sempre pode ser tomado, reescrito, ridicularizado. Mas quando o significado é construído por você, mesmo no mundo absurdo, ele vira resistência silenciosa. E se tem algo que Wilson e Maury nos ensinam, é exatamente isso. Quando você não constrói nada próprio, quando vive só reagindo ao absurdo do mundo, aí, meu amigo, acaba que não sobra nada pro Betinha.